A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje, capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, episódio 1 da série. Ontem o prólogo, explicação de como vai funcionar. Hoje as bem-aventuranças, versículos do 1 ao 12 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, para a gente não perder tempo. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, tá? Essas são as bem-aventuranças, tá? São 8, então, pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Vamos lá, uma a uma, a jornada das bem-aventuranças, tá? Vamos aqui, a gradação espiritual, um dos aspectos mais inovadores desta análise agostiniana, tá? Como eu falei, eu uso como base, toda essa pesquisa foi feita em cima do Sermão da Montanha de Agostinho, baseado, óbvio, no Sermão da Montanha de Cristo, mas a análise agostiniana, e essa interpretação dessas bem-aventuranças como uma jornada espiritual em 7 graus, com o 8º sendo tudo na glória, resume-se tudo a glória, é uma progressão que funciona assim. Primeiramente a humildade, que inicia-se com os pobres de espírito, que são humildes, e a humildade é o princípio da sabedoria, em oposição ao orgulho, que é a origem de todo pecado. Segundo grau, a piedade e a mansidão, o indivíduo manso, ele se aproxima das escrituras com piedade, sem atacar ou que não compreende. Fica aqui a dica para muitos de nós cristãos que temos o hábito de atacar quem não segue as doutrinas ou as regras cristãs, a ideia crítica da forma adequada, mas não cabe a nós não somos. Aí fala justamente de justiça, de mansidão, de piedade, tá? Terceiro grau, ciência, o conhecimento. Neste estágio, o crente chora ao reconhecer os males dos quais está preso por causa de seus pecados, que antes via como coisas boas ou normais, tá? Força e justiça, a alma se esforça para se afastar dos prazeres do mundo, as coisas carnais, a falta de domínio próprio, as concupiscências da carne, de Gálatas capítulo 5, né? Demonstrando fome e sede de justiça. O 5º grau, conselho e misericórdia, o indivíduo se torna misericordioso e ajuda os que precisam, os que buscam essa misericórdia e em troca recebem a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus. 6º grau, entendimento e pureza de coração. A pureza de coração é obtida por meio das boas obras, permite a contemplação do bem soberano. Não que isso é a própria salvação, mas que a fé é a comprovação, é o carimbo de que você brilha à luz do Altíssimo, né? 7º grau, sabedoria e paz. Contemplação da verdade pacífica, o ser humano por inteiro o torna semelhante a Deus. Essa contemplação dessa verdade pacífica, né, torna o ser humano de fato uma centelha divina. Os pacíficos são aqueles que controlam sua alma e submetem-se à razão e a Deus, tá? A razão do próprio Altíssimo, tá? E o 8º grau, a glória. O 8º grau, né, é o bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça e serve de comprovação da perfeição alcançada, mostrando que o crente permanece firme mesmo diante da perseguição. Até a questão do dar a outra face é falado dentro do Sermão da Montanha. E tem a montanha como símbolo de justiça e a gradação das virtudes, das graças, tá? Vamos aqui esmiuçar antes de eu prosseguir. Vamos esmiuçar aqui, ó. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, pois deles é o reino dos céus. Essa pobreza não é a falta de bens, de dinheiro, mas o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. É a humildade que leva à submissão, a resiliência e o anseio pela graça, que é isso que de fato salva, tá? Verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois terão consolo, pois serão consolados. O choro aqui, ele se refere ao luto pelo pecado, pelo fato de toda vez que nós pecamos, mandamos Cristo novamente para a cruz. É essa a ideia. Tanto pessoal quanto coletivamente. Ou as aflições da vida, entender que o mundo é pecado. O mundo jaz do maligno. Tudo isso nos aflige. Nós, quando sentimos isso, esse consolo é prometido e a presença e o conforto de Deus, ele vem. Verso 5, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Essa mansidão, ou do grego praotes, ou praotes, eu não sou fluente em grego, peço perdão desde já, não é uma fraqueza,
mas o poder sob o controle do Altíssimo. Poder sob controle. É a disposição de submeter-se à própria vontade de Deus. A esta promessa ecoa Salmos, capítulo 37, verso 11, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Essa é a bem-aventurança do versículo 6. Essa fome, essa vontade de justiça, essa sede espiritual é um desejo profundo e ardente pela retidão e pela busca para seguir os caminhos e a vontade de Deus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Essa misericórdia, ou eleemon, é a compaixão ativa para com os necessitados, refletindo assim o caráter de Deus. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa pureza, ou kataroi, tecárdia, a pureza de coração, é a integridade e a sinceridade desse propósito, do propósito para com Deus. A promessa de ver a Deus é a intimidade espiritual e a comunhão com o Altíssimo. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esses pacificadores que fala aqui, eirenopoios, é aquele que busca a reconciliação, tanto horizontalmente entre as pessoas ao redor, quanto verticalmente, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos uns aos outros, verticalmente entre Deus e as pessoas. Versos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa perseguição é um sinal claro e evidente de que a vida de um crente está de fato alinhada com os princípios do reino, e essa recompensa, o galardão, ecoa essa perseguição sofrida pelos profetas, e fica aí a referência em segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. Como eu falei, a jornada, essa gradação espiritual já foi explicada anteriormente. E agora, um breve resumo, já explicando a questão do que cada um dos símbolos significa. A montanha como símbolo de justiça, como eu falei, é um local de revelação dos preceitos superiores, mostra a justiça em relação à lei judaica, simboliza principalmente a importância dos ensinamentos de Cristo, e os mandamentos dados por Deus são considerados adequados ao contexto do povo, como justiça maior, e é a própria sabedoria. Então os mandamentos não são exclusivos dos judeus ou dos hebreus, enfim. As 8 beatitudes, como falei, os significados. O Sermão da Montanha não é apenas um guia moral, mas uma revelação de uma nova vida em Cristo. Exige também, não apenas uma mudança, mas de comportamento, Exige uma mudança de comportamento e uma transformação radical do coração, das intenções interiores, até porque o Altíssimo sonda, nos conhece antes mesmo de nós nascermos. As 8 beatitudes descritas por Jesus são fundamentais para entender a natureza do reino dos céus e a vida cristã. Cada uma das beatitudes reflete uma condição espiritual e uma promessa de recompensa. Os pobres de espírito, mansos que choram, entre outros, são elogiados por essas virtudes. E a última retorna à primeira, mostrando o ciclo, a continuidade e a perfeição desse caminho espiritual. A gradação às virtudes e a graça de Deus, Agostinho relaciona as beatitudes com uma progressão de virtudes que levam à perfeição espiritual. As virtudes são apresentadas em uma ordem que reflete um crescimento espiritual. Cada beatitude é associada a uma recompensa específica no reino dos céus. A pureza de coração, a paz interior, tudo isso é visto como culminação dessa vida cristã. E a última e não menos importante, a integração no próprio Cristo dos 2 testamentos. Essa integração testamentária prova que Jesus não veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la e deixá-la mais didática, para não torná-la algo complexo e inalcançável, e traz uma nova compreensão da mesma. A lei deve ser cumprida em todos os seus detalhes, até nos menores, que é nas pedras pequenininhas, as pedras pequenas que a gente acaba tropeçando, e a justiça dos cristãos deve superar a dos fariseus para entrar no reino dos céus. Perfeito? É isso. Vídeo até que não foi muito demorado para uma série. Amanhã, Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, falaremos do sal e luz, e versículos do 17 ao 48 da justiça de Cristo. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos e até amanhã.